Natal. O nascimento do homem como Deus. Palestra de Neville Goddard. Realizado em 13 de dezembro de 1968. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habita em nós. João 1. Nosso nascimento físico é a encarnação de Deus, pois encarnação significa a assunção por um ser divino de forma humana ou animal. Quando você nasceu, sua pequena forma humana foi assumida por Deus. O Natal marca a partida da encarnação de Deus e seu nascimento como Deus. Há dois nascimentos, e um quando Deus assume sua forma humana e o outro quando você assume a forma divina como Deus. O primeiro nascimento é de baixo, enquanto o segundo nascimento chamado Natal é de cima. Cada criança nascida de mulher é Deus encarnado, ou a criança não poderia estar ciente de que ele é. Sua consciência é a encarnação de Deus. O mundo, sem saber disso, celebra o evento errado, pois o Natal é quando o homem se torna consciente de ser Deus. Aqui estão alguns paradoxos que perturbam muitas pessoas. Todas essas são citações reais ou interpretações de uma citação. Não falarei mais com vocês em números, mas lhes falarei claramente sobre o Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e vou para o Pai. Eu e meu Pai somos um. Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quando vocês me veem, vocês veem o Pai. Aquele que vocês chamam de Deus é meu Pai, mas eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem seu Deus. Mostra-nos o Pai. Se me conhecesses, não me pedirias, pois ninguém pode conhecer-me no verdadeiro sentido e não conhecer a Deus, pois Ele e eu somos inseparáveis. Quem é o Pai que é um com seu Filho, mas maior que Ele? Ele pode ser o Filho de Deus, mas Deus Pai? E como posso saber que eu e meu Pai somos um? Vamos tentar resolver essas estranhas contradições. No último capítulo do livro do Apocalipse, Deus diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Deus é a raiz, a fonte, a causa de toda a vida. Ele é o pai de Davi, mais sua descendência. Como a fonte, Deus é o pai de Davi, chamado Jessé ou Eu Sou. Como a descendência, Davi é chamado filho de Deus. O profeta Samuel falou a Davi, dizendo: Deus declarou que quando teus dias forem cumpridos, e te deitares com teus pais, eu levantarei teu filho depois de ti, que sairá de teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7. Aqui vemos que a raiz e a descendência são uma. Eu, a raiz de Davi, sou a causa de toda a vida. Apesar disso, eu saio de Davi, o reconheço e digo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como Deus Pai, eu assumo as limitações da carne e usando alguém que é um homem segundo o meu coração e fará toda a minha vontade, eu me torno consciente de ser um homem rico, um homem pobre, um mendigo e um ladrão, até que Davi me revela como seu pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, mas eu sou o Pai, pois Deus Pai e o Filho de Deus são um eu sou. Só há Deus no mundo. Como o Pai, Deus criou uma peça perfeita. Como o Filho, Deus representa todas as partes. Como o Filho, Deus é restringido em suas atividades. Mas quando o drama termina, Deus deixa o mundo de César grandemente expandido e retorna a si mesmo, o Pai. Como o Filho, Deus sofre. Pergunte a um homem que está sofrendo, e ele responderá: Eu estou. Esse é o Pai, que se tornou encarnado ao assumir a forma humana. Quando a peça terminar para ele, Deus deixará o mundo como o Filho, para retornar ao reino dos céus como o Pai. Em nosso mistério, esse evento é chamado de Natal. Sua entrada neste mundo é a encarnação de Deus. Sua partida ocorre quando sua promessa a si mesmo é cumprida em você e você experimenta uma série maravilhosa de eventos místicos. Como Paulo, eu oro para que aqueles que acreditam na minha mensagem de salvação saibam que ela é verdadeira, que o nome que eu dei a eles para Deus não é mera poesia, mas fato, que você é o Pai. Eu lhes contei o que aconteceu em mim. Conceda-lhes que saibam que é verdade.
Estou certo de que minha partida acelerará o passo para aqueles que ouviram, aceitaram e acreditaram em minhas palavras. Agora, um cavalheiro escreveu, dizendo: Adormeci e sonhei que estava lendo o jornal, olhando para um anúncio de página inteira da Western Airlines. Eles estavam anunciando seu novo sistema PD, que eliminaria todo o congestionamento de passageiros ao embarcar no avião. De repente, a página ficou animada e eu estava na foto, sorrindo de orelha a orelha enquanto acordava. Em sua carta, ele se perguntou por que as iniciais PD. Ele pensou que o D poderia ser de partida, mas não conseguia entender o P. Embora tenha usado a palavra plano ao longo de sua carta, tudo contém em si a capacidade de significância simbólica. Este cavalheiro está na propaganda tão naturalmente, no sonho ele está olhando para um anúncio. Neste mundo moderno, temos aviões que levam o homem da terra para os céus e o trazem de volta. Mas este é um plano de transporte. No livro de Efésios, lemos: Ele nos revelou o mistério da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo, para a plenitude dos tempos, de reunir nele todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Meu amigo chamou isso de partida. Isso não significa necessariamente que ele vai hoje à noite ou nos próximos 40 anos. Para mim, como intérprete do sonho, significa que ele terminou a jornada. Como Paulo, chegou a hora de sua partida. Ele lutou a boa luta. Ele terminou a corrida e guardou a fé. Doravante, está guardada para ele a coroa da justiça. Esta coroa não é algo cheio de joias, mas é a coroa do vencedor. Somente quando alguém termina a corrida a coroa pode ser dada. Ele lutou sua própria batalha consigo mesmo e venceu. Seu voo para os céus é um plano que irá explodir, fazendo com que ele deixe este mundo de César para experimentar pessoalmente o Natal. O Natal não é a encarnação de Deus, mas a partida do homem como Deus, pois Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. No sonho do meu amigo, ele pegou as imagens do século XX, e como tudo contém em si a capacidade de significado simbólico, um avião simboliza aquilo que decola em direção aos céus. Ele está destinado a subir acima da terra. O P é o plano de partida que começa com um nascimento espiritual, seguido pela revelação da verdadeira identidade do homem. Não há como saber quem você realmente é até que o Filho de Deus o revele, pois ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho deve escolher revelar você, pois somente então você saberá que é Deus Pai. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a luz. Ninguém chega à consciência de ser o Pai, exceto pelo plano de Deus. Dieta não fará isso. Usar certas roupas, hibernar em algum lugar chamado sagrado, ou ser um padre e subir na hierarquia não fará isso. Só há um caminho para o Pai, e eu toda imaginação sou o caminho. Meu amigo é um homem felizmente casado e pai de 3 filhos, mas ele tem muita fome da verdade, então eu digo: Pai, que a verdade das minhas palavras seja conhecida, para que ele e todos aqueles que creem em minhas palavras saibam que o amor com que tu me amaste pode estar neles, e eu neles. Um dia você descobrirá que Deus Pai que se tornou você, completou sua obra. E porque ele era Deus quando se tornou você, quando sua obra estiver completa você se tornará ciente de que você é Deus. Só há uma maneira de saber isso de fato, e é quando o Filho de Deus, Davi, está diante de você e revela você como seu Pai. Então o templo do Deus vivo, que é Espírito, é dividido em 2, e você ascende ao céu como uma serpente de fogo. E finalmente, o símbolo do Espírito Santo na forma de uma pomba desce, e, vestindo você com ele mesmo, mais uma vez o envia de volta a este mundo, para contar sua história para aqueles que ouvirão. Este cavalheiro teve um sonho maravilhoso. Ele pode um dia elaborar um plano que a Western Airlines usará para aliviar o congestionamento do embarque, mas essa não era a mensagem do sonho. Ele está partindo deste mundo de César. Já tendo tido essas experiências, ele as esqueceu. Mas ele se lembrará e saberá que quando chegar a hora de partir desta pequena parte do tempo, ele não será restaurado à vida, mas entrará na nova era.
Sendo um com o corpo de Deus, ele não conhecerá restrições, apenas a liberdade completa de ser Deus Pai. Tendo entrado no mundo, Deus, o Pai de toda a vida, encarnou-se em seu corpo de carne e osso como o Filho. Quando a obra de Deus estiver completa, ele deixará este corpo e retornará ao seu corpo celestial como o Pai, redimindo você. Este é o caminho para a redenção, e não há outro caminho. Embora as palavras, eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu pareçam contraditórias, elas são verdadeiras. Quando eu, a consciência, assumo a limitação da carne, estou ciente da limitação. Encontrando-me na forma de um escravo, torno-me obediente até a morte na cruz chamada homem, onde permaneço como Deus, restringido pela minha encarnação. Então, um plano predeterminado irrompe e me liberta da minha autoprisão, e eu retorno ao ser que eu era, mas agora aprimorado por causa da minha restrição autoimposta. Então, posso dizer com Paulo: combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora está guardada para mim a folha de louro, a coroa da justiça. Lembro-me de uma história contada sobre Charles William Eliot, que, quando se aposentou como presidente da Universidade Harvard, recebeu um presente de um velho amigo em Boston que ele prezava muito. Seu amigo lhe enviou um envelope contendo uma única folha de louro. Sua mensagem era clara. Ele estava sendo informado de que era vitorioso. Todos eventualmente receberão aquela coroa de retidão, assim como a mesma coroa é dada a todos que chegam ao fim da jornada. Saindo da consciência de ser Deus Pai, você veio ao mundo, tornando-se consciente de ser homem. Você está predestinado a retornar à consciência de ser Deus Pai mais uma vez. Esta é a história do homem. Deus vem ao mundo assumindo a forma humana. Ele se encarna no nascimento de uma criança para que ela respire. Enquanto isso, Deus passa pelo inferno literal, porque sua vida não termina com o túmulo. Ao sair deste mundo de morte, Deus é restaurado à vida para continuar a jornada, para morrer e ser restaurado mais uma vez, repetidamente, até que ele encontre esta série de eventos sobrenaturais que levam Deus ao seu lar e ao Natal. O Natal marca o nascimento do homem como Deus, não o nascimento de Deus como homem. Há toda a diferença do mundo. Mateus e Lucas contam a história do nascimento, não como uma pequena criança física, mas como um sinal do nascimento de um indivíduo como Deus, pois Deus nasce naquele dia na cidade de Davi. Quando Deus nascer em você, será na cidade de Davi. Naquele momento você nasce como Deus. E a partir de então você crescerá em estatura. Você crescerá em favor do Pai porque você saberá que é um com Ele. Você continuará a permanecer encarnado, no entanto, até aquele momento em que você expressar seu último suspiro. Então você descobrirá que é a própria vida, pois você terá entrado no único corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Uma vez que a individualidade se dissipou em todos, como nos diz o Salmo 82. Eu digo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Aqui está essa difusão universal do eu sou. Você diz, eu sou. Eu digo, eu sou. Nós dizemos, eu sou. Esse é o ser que caiu, encarnando-se ao se tornar homem. Não me importa o que é dito sobre o caminho de Buda ou Confúcio, eu lhe disse o único caminho de volta ao Pai. Meu testemunho não é baseado em teoria, mas em minha própria experiência pessoal, e eu lhe digo uma verdade: só existe um caminho. Eu sou o caminho. Outro cavalheiro, artista de profissão, escreveu, dizendo: eu me vi no fundo de um poço profundo. Olhando para cima, pude ver um lindo céu azul com pequenos aglomerados de nuvens brancas que se tornaram pombas, com suas asas abertas como se flutuassem. Então eu disse a mim mesmo: é isso que Neville ensina. A pomba realmente flutua. Estou emocionado que no sonho deste homem, ele se lembrou do ensinamento. No livro de Gênesis, somos informados de que quando o dilúvio da ilusão acaba, a pomba aparece trazendo de volta a folha de louro, o raminho da vitória. E a pomba realmente flutua sobre a água cristalina.
Eu vi esse grande dilúvio de ilusão como uma atmosfera cristalina e agora sei que para mim, a arca, o dilúvio, acabou. O homem é a arca de Deus ou um fantasma da terra e do mar e ele não é um fantasma. O homem é a arca de Deus, contendo tudo dentro de si. Recentemente, um grande médico foi questionado sobre a gripe que está se espalhando por todo o nosso país. Questionando para onde o vírus vai quando a gripe passa, ele respondeu: ele não vai a lugar nenhum. Ele permanece no homem para ser ativado novamente. Eu digo que os estados de ânimo o ativam. A lepra não vem de fora. O câncer também não. Tudo está dentro do homem. Leia o jornal e reaja. Essa reação coloca um sentimento em movimento, seja raiva, frustração ou irritação. Quando o sentimento vai embora, para onde ele vai? De volta ao sono dentro de você, pois você contém o mundo e tudo o que está nele. Deus se tornou você e, contendo tudo, Deus é absoluto. O mundo ensina que Deus é todo bom e nunca mal. Mas se há mal, e Deus não é mal, então Deus não é absoluto. Se você pode experimentar algo que Deus não pode, então você deve ser maior que Deus, e isso não é possível. Quando você lê sobre um garoto inocente que foi assassinado e reage, você ativa algo dentro de você. Pode ser o dente ou a dor de estômago de amanhã. Não sei o que será, mas Deus não é ridicularizado. Ao semear uma reação, você colhe um ato, pois você e Deus são um. Deus realmente se tornou como você é no momento em que você respirou, pois respiração e espírito são uma e a mesma palavra em hebraico e grego. Quando você foi espancado no traseiro, respirou fundo e respirou, Deus se encarnou em você. Então você passa pelas fornalhas da experiência para chegar ao fim, quando você experimenta essa série de eventos. Nenhum outro evento ou eventos o levarão de volta. O primeiro evento é seu despertar e ressurreição do crânio onde Deus entrou. Então seu nascimento como Deus. Saindo do seu crânio, todo o simbolismo das Escrituras, conforme descrito em Mateus e Lucas, está diante de você. As 3 testemunhas estão lá, assim como a criança enrolada em faixas. As testemunhas falam sobre você, mas não podem vê-lo, pois você agora é espírito. Então, porque ninguém jamais viu a Deus, a não ser seu Filho unigênito que está no seio do Pai, o segundo evento ocorre, quando o Filho de Deus se coloca diante de você e o faz conhecido a si mesmo. Então você também dirá: eu sou a raiz e a descendência de Davi. Pois, saindo da vestimenta que você usou durante toda a sua jornada no mundo da morte, você é Davi, o Filho unigênito de Deus. Não há outro caminho de volta à realização de ser Deus Pai, pois ele literalmente se tornou você para que você se torne Deus. Somos informados de que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas é Ele quem afirma: eu e meu Pai somos um. Aquele que me enviou viu o Pai. Afirmar ser o Filho que é o Pai é um paradoxo, mas é resolvido quando você percebe que o Filho, vindo do Pai, continua sendo o Pai, mas é restringido pela encarnação. Deus Pai toma sobre si a forma de um escravo, e se tornando filho, ele é obediente até a morte na cruz do homem. Este Deus veste, enquanto ele se move de um estado para outro no que o mundo chama de morte, até que Deus experimente o único plano definido para retornar a si mesmo, o Pai. Então o Natal marca, não a encarnação de Deus, mas o nascimento do homem, como Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Espero que este conteúdo tenha trazido clareza e inspiração para a sua jornada. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e deixe seu comentário sobre o que mais você achou importante. E se ainda não está inscrito, clique em inscrever-se e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Se quiser auxiliar com meu trabalho, junte-se à nossa comunidade de membros. Sua presença é uma verdadeira vitória. Sou imensamente grata por cada um de vocês.